sou o professor Charles Camilo e, em parceria com o Estudo Tático Cursos Preparatórios, estamos organizando esse curso de forma democrática e inclusiva, focada justamente numa proposta que engloba a democratização do ensino. Nesse nosso curso, nós iremos dar início à disciplina de História Geral. E o primeiro conteúdo, de acordo com o edital da VUNESP, é a Primeira Guerra Mundial. Nessa nossa aula, nós iremos abordar a Primeira Guerra Mundial de maneira simples, objetiva e eficaz. Boa sorte e bons estudos. A Primeira Guerra Mundial, ela começa em 1914 e ela termina em 1918. Quando nós falamos na Primeira Guerra Mundial, o que foi a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi um conflito entre potências imperialistas que lutavam por uma nova divisão do mundo colonial e por uma nova divisão dos mercados consumidores. Nós vamos analisar todo o contexto, os antecedentes, que estão ligados diretamente ao início da Primeira Guerra Mundial. Vamos aos antecedentes. Número 1, a França, ela desejava se vingar da Alemanha e retomar as terras que perdera na Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha, ela queria que a França e a Inglaterra cedessem parte de suas colônias lá na África. A Inglaterra, ela queria eliminar a concorrência industrial e econômica da Alemanha. E a Rússia, ela desejava aumentar a sua influência nos Balcãs e encontrar uma saída para o mar Mediterrâneo. Ou seja, antes de iniciarmos a Primeira Guerra Mundial, aqui nesse slide nós temos um panorama do mundo pré-guerra. Uma das causas fundamentais estaria ligada diretamente à Guerra Franco-Prussiana. Porque com a Guerra Franco-Prussiana, a França ela perde para a Alemanha a Alsácia e Lorena e a região do Sarre. E com isso, surge por parte dos franceses um sentimento de vingança em relação aos alemães, que foi o revanchismo, o imperialismo, o nacionalismo, a questão balcânica, as alianças militares, Tríplice Entente versus Tríplice Aliança, a corrida armamentista, a concorrência econômica, a partilha da África por meio da Conferência de Berlim e a partilha da Ásia, o planejamento militar rígido, a questão ligada a governos não unificados, disputas prévias não solucionadas, falhas nas comunicações diplomáticas e o difícil sistema de alianças entre os países europeus. Dentre as alianças militares, nós temos aqui a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra ou Reino Unido, pela Rússia, que naquele tempo era o Império Russo, e a França. E do outro lado nós temos a Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Então, no ano de 1882, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália vão formar a Tríplice Aliança. Então, nesse acordo ficava estabelecido que caso um dos países declarasse guerra, os envolvidos iriam se comprometer, né, a ajudar esse país ou permanecer neutro. A Tríplice Entente ela tem a sua origem na chamada Entente Cordiária, que foi formada em 1904 pelo Reino Unido e pela França, para se opor ao expansionismo alemão, expansionismo germânico. Só que em 1907, a Rússia ela entra ao lado da Tríplice Entente. E, segundo esse primeiro tratado, a Inglaterra teria total liberdade de exploração econômica na região do Egito, enquanto os franceses teriam seus interesses econômicos garantidos na região do Marrocos. Nós iremos entender a causa imediata da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que nós temos até uma ilustração aqui no nosso slide. No dia 28 de junho de 1914, o Francisco Ferdinando, que seria o sucessor do Império Austro-Húngaro, ele e a sua esposa foram assassinados durante uma visita à cidade de Sarajevo, na Bósnia, por um estudante anarquista chamado Gradlo Príncipe. A Sérvia, ela relutou em atender às exigências
O país ele foi invadido pelos austríacos no dia 1º de agosto de 1914. A Rússia declara guerra à Áustria e a Alemanha se junta às nações em guerra contra a Rússia. A França, ligada aos russos, mobiliza as tropas contra os alemães. E no dia 3 de agosto de 1914, o mundo todo estava em guerra. E essa guerra ficou conhecida como Primeira Guerra Mundial. Na primeira fase, que consiste na chamada Guerra de Movimento, nos primeiros meses da guerra, a estratégia de movimentação das tropas ela foi amplamente utilizada para a tomada de posições do fronte. Essa estratégia de guerra seguia os moldes do século XIX, um ataque de carga de cavalaria, acompanhada pela infantaria. No entanto, os tempos haviam mudado e não se mostrou eficiente diante das posições defendidas por metralhadoras e artilharia pesada. Na segunda fase, que ficou conhecida como Guerra de Trincheiras, ou Guerra de Posição, sem conseguir romper as linhas inimigas, os países envolvidos, os beligerantes, eles desejavam conservar os seus territórios a qualquer preço. Então, geralmente, eles se enfrentavam nas trincheiras. Em 1915, a Itália ela muda de lado, ou seja, ela sai da Tríplice Aliança e migra para a Tríplice Entente. E em 1917, nós vamos ter a saída da Rússia da Tríplice Entente por meio da Revolução Russa. Os russos eles assinam um tratado em separado com os alemães, o chamado Tratado de Brest-Litovsk, que coloca o fim da guerra entre eles. Porém, em 1917, nós temos o ingresso dos Estados Unidos ao lado da Tríplice Entente, fato que possibilitou a vitória da Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. Conforme nós podemos analisar aqui, a fase final, cuja principal batalha foi a Batalha do Marne, que ocorreu de março a julho de 1918. A guerra gerou um quadro caracterizado pela fome, pela saúde precária da população alemã, e o país levou a crise no país levou a uma revolução social. E dentro desta análise, o imperador, o Kaiser, ele abdicou, ele renunciou ao cargo de imperador e foi formado um governo provisório. Esse governo provisório ele era formado por vários políticos, só que a tendência socialista era muito forte, e esse governo foi responsável por preparar os termos da rendição. No dia 28 de junho de 1919, é assinado o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, só que, porém, as exigências prejudicaram e muito a Alemanha. Então, analisando aqui o nosso último parágrafo, nós temos as exigências. Então, por exemplo, os termos impostos à Alemanha incluíram perda de uma parte do seu território para o número de nações fronteiriças, de todas as colônias sobre oceanos e sobre o continente africano, uma restrição ao prejuízo causado durante a guerra, restrição no tamanho do exército. Consequências da guerra: 13 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Nós vamos ter a criação da Liga das Nações, teremos a ascensão dos Estados Unidos como potência, a decadência econômica da Europa, o desmembramento dos impérios russo, alemão e turco-otomano, além também do Império Austro-Húngaro, a ascensão do nazifascismo e o surgimento de novos países. Essas são as principais consequências da Primeira Guerra Mundial. Bem, meus amigos e minhas amigas, por aqui eu finalizo a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês lá no nosso quadro de Olho na Questão. Tudo de bom e que a força esteja com vocês.